E a gente começa com uma doença exantemática muito comum, até pelo fato do vírus ser extremamente contagioso, que é a varicela. Então já começo a famosa catapora, perguntando como se transmite a varicela. A varicela se transmite através de secreções respiratórias ou contato com o conteúdo das vesículas. Então, tanto transmite pelas lesões de pele como secreções respiratórias. Uma doença extremamente contagiosa. Para o interno da medicina, que roda lá no hospital, trabalha no Hospital Universitário Pedro Ernesto, lá no Rio de Janeiro, Hospital da UERJ. O interno que roda na pediatria, que não tomou vacina e nunca teve catapora, chance de pegar a varicela, a catapora, gigantesca. Sempre recomendo que tome a vacina. Uma doença altamente contagiosa, é praticamente impossível de você, não sendo imune, entrar em contato e não desenvolver a doença. Então, muito, muito contagiosa. Mas ainda bem, temos visto cada vez menos varicela, porque hoje em dia há uma vacina muito eficaz. Então, vírus vivo, atenuado, idealmente pela SBP faz com 1 ano de idade, com 15 meses a segunda dose, está resolvida, pelo menos diminui muito o risco de pegar uma varicela, uma catapora. Né? Muito bem. Quais são as lesões clássicas da varicela? Como a gente falou, a varicela é uma doença exantemática com vesículas, provocada pelo varicela zoster vírus, e leva a lesões cutâneas que evoluem da seguinte maneira: pápulas, que evoluem para pústulas, que evoluem para úlceras, que evoluem para crostas. Então tenho lá pápulas, vesículas, muitas vezes algumas viram pústulas, outras fazem uma úlcerazinha e fazem crosta. Lesões em várias fases de evolução. Isso é típico da varicela. Então a varicela às vezes pode confundir com o impetigo, né? Estou com uma varicela, começaram as lesões aqui no tronco. Será que é varicela? Será que é um impetigo? Mas quando eu tenho varicela, em geral não tenho lesão ultralocalizada, lesões mais espalhadas pelo tronco, lesões em orofaringe e, detalhe, as lesões em diferentes fases de evolução. Isso é uma característica da varicela. No impetigo, todas as lesões mais ou menos estão no mesmo estágio de evolução. Na varicela não, eu tenho uma pápula aqui, uma pústula ali, uma crosta colar. Então, lesões em diversos estágios de evolução. Isso corresponde a lesões clássicas da varicela e típicas. Um padrão. E aí, é uma doença extremamente contagiosa. Eu tenho que pensar em profilaxia. Qual é a profilaxia para a varicela? A vacina. E qual é a profilaxia pós-exposição? A vacina. Só que tem um detalhe. Varicela, a vacina da varicela é vírus vivo atenuado. Sendo com vírus vivo atenuado, a gente lembra que gestante não pode fazer. A gente lembra que imunodeprimido não pode fazer, que um recém-nascido não pode fazer. Então, um recém-nascido ou uma gestante ou um imunodeprimido exposto ao vírus da varicela, ele deve receber imunoglobulina específica contra o varicela zoster vírus, a famosa VISIG, que é a varicela zoster imunoglobulina. VISIG é a sigla. VZIG. Então, profilaxia pós-exposição para gestantes, neonatos e imunodeprimidos. Muito bem, o paciente adquire a varicela. Além do desconforto, do prurido intenso, etc., o prognóstico costuma ser bom. Mas há complicações? Sim. Em imunodeprimidos, eu posso ter complicações. Quais complicações eu posso ter em imunodeprimidos com varicela? Primeiro, ela pode levar à morte por uma pneumonia viral ou mesmo por facilitar uma pneumonia bacteriana. Ela pode levar a encefalite, ela pode levar a síndrome de Raynaud. Acredita-se que um paciente com varicela que faça uso do ácido acetil salicílico, nem é nosso hábito, né? Ficar fazendo aspirina, ácido acetil salicílico para febre, algo que o valha. Mas
se eu fizer essa combinação de varicela com ácido acetil salicílico, há um risco do desenvolvimento da síndrome de Reye. Mas que raios são esses? Que raio é esse de síndrome de Reye? Pois é, síndrome de Reye é uma encefalopatia hepática, ou seja, houve uma lesão hepática grave levando a encefalopatia pela insuficiência hepática. Essa é a síndrome de Reye, que pode acontecer nessa combinação de vírus varicela zoster e o uso de ácido acetil salicílico. E, detalhe, também pode acontecer numa infecção por influenza e o uso de ácido acetil salicílico. Então, evite na gripe, evite na varicela o uso do ácido acetil salicílico. Varicela tem tratamento? É uma doença viral, mas que pode ser tratada com antiviral, o aciclovir. E quando é indicado o tratamento com aciclovir na varicela? Bem, vamos lá. Um neonato que se apresenta com varicela tem que tomar o aciclovir ou não? Preferencialmente sim, e venosa. Então, o paciente imunodeprimido merece tratamento com aciclovir. E mais, vamos imaginar a seguinte situação. O paciente desenvolveu varicela e foi o segundo caso na família. O paciente desenvolveu varicela e está em uso de imunossupressor, corticoide ou outro em doses elevadas. Ou corticoide em doses elevadas que tem um efeito imunossupressor. Ou o paciente está em uso de acetil salicílico por outro motivo. A gente já viu que o ácido acetil salicílico e varicela é uma má combinação. Qualquer um desses casos merece tratamento com aciclovir. O que eu acho no final das contas? Eu acho, opinião minha, que tendo uma medicação, podendo fazê-la em tempo hábil nas primeiras 24 horas, eu acho que sempre vale a pena. Mas como o prognóstico é considerado bom em crianças, então o adulto com varicela também deve tomar aciclovir, mas em crianças com menos de 13 anos, só vão ter indicação do aciclovir na varicela se for o segundo caso na família, se for um imunodeprimido, se estiver usando corticoide em dose alta, se estiver usando ácido acetil salicílico, mas você deve estar se perguntando que história é essa de segundo caso na família. Já explico. É o seguinte. Você é interno de medicina ou é médico, pediatra, entrou em contato com uma criança com varicela, contato fortuito e desenvolveu a doença. Muito bem. E você divide quarto com teu irmão. Teu irmão vai ficar em contato com você que pegou de uma maneira fortuita, assim, um contato muito breve, pegou a varicela. Só que seu irmão dorme no mesmo quarto que você e ele estará em contato com o vírus da varicela em grande quantidade durante dias antes de manifestar a doença. Então, a viremia do segundo caso na família durante aquele período é muito pior. Por isso, esse paciente deve sim fazer a aciclovir nas primeiras 24 horas de doença. Muito bem. Então já entendemos aí o aciclovir na varicela. Como diferenciar a varicela de outras doenças exantemáticas? Primeiro, presença de vesículas. Depois, esse padrão muito típico de lesões em vários estágios de evolução. Esse é o grande diferencial na varicela. Reforçando que hoje em dia a gente tem uma vacina e a tendência é que no futuro os nossos futuros médicos, né, daqui a 10, 20 anos, um médico tenha dificuldade, creio eu, de reconhecer a varicela pela não frequência de incidência de varicela. A vacina tende a reduzir os casos a próximo de zero. Então, ultra indicada a vacina, né? Lembrando que devemos ficar atentos para lesões em vários estágios de evolução com presença de vesículas, principalmente no paciente não vacinado. Então, nesse pode ser a varicela, sim. Fique atento.